Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda, eu estou aqui para apresentar sobre as variações linguísticas de países anglófonos em diferentes contextos de interação. Aqui tem um pequeno resumo sobre o que iremos falar hoje. Vamos começar então pela variação linguística. Quando a gente vai analisar uma língua, nós nos deparamos com diversas formas de expressar. Como a língua é mutável de acordo com a região, a cultura, a época e o contexto, ela se adequa à nossa necessidade. E a gente tem 4 tipos principais de variações linguísticas. Tem a variação diacrônica, que são as mudanças ocorridas com o passar do tempo em uma língua. Algumas expressões surgem e outras deixam de existir. Temos a variação diastrática, que leva em consideração os fatores sociais, como a idade, sexo, classe social, entre outros. E aqui a gente pode utilizar um exemplo das gírias utilizadas no futebol, como o carrinho. Também tem as gírias utilizadas pelos jovens, né? Temos a variação diatópica, que são os fatores geográficos. A língua varia conforme a região, até mesmo dentro do mesmo país. Em alguns estados do Brasil, por exemplo, é utilizada a palavra bolacha, já em outros preferem biscoito. Possui o mesmo significado, mas é mais comumente utilizado conforme a região. E tem a variação diafásica ou estilística, que diz respeito ao contexto. Podem ser formais ou informais conforme o ambiente que a pessoa se encontra. Respeita a situação da interação e leva em conta o ambiente e o interlocutor. Aqui a gente tem a diferença entre o inglês britânico, americano, canadense e australiano. Podemos ver as diferenças lexicais, como o chapéu, na Canadá fala tooth, nos Estados Unidos é cap, na Austrália e na Inglaterra são hat. Temos as diferenças morfológicas que mudam apenas a forma da escrita, mas significam a mesma coisa. Por exemplo, o grey, que no Canadá, na Austrália e na Inglaterra são com E e nos Estados Unidos é com A. Temos a gramatical também, que é mais uma forma de falar, que eles utilizam diferente. Por exemplo, I talk with Jane. No Canadá e nos Estados Unidos, eles utilizam o with. Já na Austrália e na Inglaterra, eles falam to. I talk to Jane. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os textos multimodais. O que é um texto multimodal? Ele consiste em uma construção textual baseada na união de elementos provenientes de diferentes registros da linguagem. Não precisa necessariamente ser só verbal, escrito, mas também pode ser oral e gestual. Palavras de tipografia, entonações, gestos e imagens podem ser encontradas em um texto multimodal. Vale ressaltar que nenhum texto é monomodal e ou monossemiótico. Até mesmo os textos somente escritos possuem traços multimodais, como a variação do tamanho, a cor e o uso de fontes diferenciadas em um mesmo texto, o uso do itálico, negrito, sublinhado, as notas de rodapé, entre outros, fazem parte desses traços. Aqui tem a tirinha da Turma da Mônica, que tem a imagem e o texto escrito para você entender o contexto. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características composicionais de textos jornalísticos. São textos que circulam nos meios de comunicação e que têm como objetivo principal divulgar ou comentar informações. Eles possuem a linguagem simples, direta e não costumam ser longos. Sendo assim, podemos determinar que os gêneros são determinados pelo estilo que o jornalista emprega para expressar para o seu público os acontecimentos diários. Eles podem ser informativos, com a preocupação de relatar os fatos de uma forma mais objetiva, por exemplo, uma nota, uma notícia, uma reportagem. Pode ser interpretativo, que informa e procura interpretar fatos. Ou opinativo, que expressa um ponto de vista a respeito de um fato, como um editorial, um comentário, artigo. Pode ser de entretenimento, que são as informações que visam a distração dos leitores, como passatempos, jogos, histórias em quadrinhos. Também tem os gêneros utilitários ou prestadores de serviços, como roteiro, obituário, indicadores, campanhas. Ilustrativos ou visuais, que são os gráficos, as tabelas, os quadros, e a propaganda, que é comercial, institucional e legal. A gente tem também os textos publicitários, que é um gênero textual que promove um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, televisão, rádio e internet. As principais características deles são o caráter comercial, eles sempre estão vendendo alguma coisa ou promovendo alguma coisa. Tem linguagem verbal e não verbal, ou seja, utilizam imagens e palavras.
Eles sempre têm a linguagem simples, são textos relativamente curtos, são persuasivos e atrativos. Geralmente utilizam o humor, a ironia e a criatividade. Utilizam também verbos no modo imperativo, fazendo a pessoa achar que ela tem que comprar aquilo ou ela precisa experimentar alguma coisa assim. Eles utilizam figuras e vice-linguagens e as cores chamativas também para chamar a atenção. Aqui eu fiz uma análise sobre os anúncios de alertas sobre wildfires. Podemos notar que as queimadas são comuns em todos os lugares que os anúncios são publicados. A maioria dos anúncios são curtos e objetivos, possuem informações claras e utilizam cores quentes que remetem às queimadas e destacam os textos. Possuem linguagem informal e são em sua maioria dos Estados Unidos. Utilizam desenhos e imagens para ilustrar sobre o tema decorrido. Alguns dos textos possuem instruções sobre como se proteger e prevenir as queimadas. Utilizam textos multimodais, ou seja, imagens e texto junto. E é possível também usar ou observar a utilização de acrônimos. Aqui eu deixei a imagem dos anúncios analisados, como vocês podem ver, eles utilizam mais uma cor quente, assim, para remeter às queimadas, e tem um caráter mais informal. Aqui eu vou fazer uma análise das características lexicais e gramaticais dos títulos e subtítulos de textos jornalísticos em inglês, publicados em websites, blogs e jornais online. As manchetes estudadas são de caráter informativo, são diretas e têm a função de informar notícias relacionadas às queimadas, como podemos ver na declaração sobre as queimadas do primeiro-ministro do Canadá, ou nas vítimas de incêndio que se posicionaram contra o acordo de falência da PG&E. Quase todas utilizam uma linguagem visual, mas as que mais utilizaram foram as fontes australianas. Eles utilizam o block language, que é nos títulos, encurtando assim a sentença sem deixar de transmitir o sentido preterido. Aqui eu deixei para vocês o título dos sites de alguns dos sites analisados. Como pode ver, ali tem a brief look at some of Canada's biggest wildfires in the last 2 decades. Então vamos para as marcas linguístico-discursivas e multimodais dos textos jornalísticos. Podemos notar diferenças gramaticais como bushfire na manchete australiana e windland na manchete americana. Já na canadense e na britânica, há o uso do wildfire para descrever os incêndios florestais. Os acrônimos são utilizados nos textos de quase todas as publicações, porém não estão em evidência nos títulos. Possui também a utilização de imagens atrás do título em quase todas as manchetes, deixando o texto em branco e o fundo com as imagens da natureza. Em sua maioria também utilizam o block language, característico desse meio de comunicação, utilizando uma estrutura sintática mais curta. Então, gente, chegamos ao final desse projeto e eu queria ressaltar algumas coisas aqui. A gente pode ver como a língua é mutável, né, e possui variações de acordo com o tempo, o espaço e a ocasião, e a idade também das pessoas, né, entre outras coisas. Mas a gente pode ver principalmente a diferença entre inglês americano, australiano, canadense e britânico. Eles são um exemplo de como a língua é mutável. Eles utilizam palavras, grafias ou gramáticas diferentes para expressar a mesma coisa. Também vimos os textos jornalísticos que utilizam uma linguagem mais formal, onde visam informar o leitor. Já no texto publicitário, utiliza uma linguagem mais informal e o uso mais recorrente de imagens. Também fica evidente o uso de textos multimodais, sejam eles visuais ou não, em ambos os gêneros. E é isso, espero que tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Aqui eu deixo a referência bibliográfica para vocês e é isso, espero que tenham gostado.